Carille, bom dia, tudo bem? Bem. Queria começar te perguntando sobre o assunto de ontem, né? Que foi a procura do Vasco para contar com você nessa temporada. Eu queria saber o que chegou exatamente para ti, como é que foi isso, foi uma sondagem, foi uma proposta, e se oficialmente você já definiu em relação a essa procura que o Vasco fez ao seu empresário. Bom dia, boa tarde já. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Essas questões extracampo eu deixo muito para o meu empresário, para o Paulo Pitombeira, que tem uma relação muito boa com o presidente Marcelo Teixeira. E é claro que o bom trabalho nosso, não meu, mas nosso, de todos nós, de atletas, comissão, diretoria, é claro que chama a atenção de outros clubes, mas vocês sabem muito bem, não falo isso da boca para fora. Estou muito feliz aqui, muito contente. Quando eu estava no Japão, e agora eu vou falar um pouquinho, sim, da parte financeira, eu tive propostas muito melhores do que eu tenho aqui no Santos, né? Então a questão não é essa, a questão é que eu me sinto muito bem aqui, por isso que eu deixei o Japão de uma vida muito boa e muito tranquila, porque eu vim para cá e eu sei qual que é o objetivo do clube, e eu fico aqui sim, independente de qualquer situação, tá? De qualquer outra possibilidade que exista, não só falando de Vasco, que, como eu disse, é meu empresário que cuida dessas coisas, mas qualquer outra possibilidade, hoje ela está descartada, porque quero alcançar esse objetivo, que é estar em 25 com o Santos no Brasileirão da Série A de 2025. Carille, aqui pela Rock Sport por Esporte. Carille, você utilizou o Escobar na estreia na última partida, tem também o Souza, que recentemente você falou que é o reserva imediato dele. Na lateral direito, com a lesão do Aderlan, você tem a titularidade do Sherman e também o Rodrigo Ferreira, que entrou inclusive no lugar dele contra o Avaí. Sobre o Rainer, que o Santos acabou de adquirir em definitivo, pelo que nos consta. O que você pensa sobre o futuro desse jogador que na última partida sequer entrou em campo? O Rainer pode jogar nas duas laterais, como pode jogar também na linha da frente, né? Então vem treinando normal. Quero abrir espaço para garotos, sim. Depois do jogo contra o Fluminense, que o Sub-20 fez, me deixou a ideia de, quem sabe, deixar o Souza um pouquinho mais, porque muito tempo que ele não joga. A última partida dele foi na Taça São Paulo de Janeiro, e depois deve ter jogado, acho que uns 15 minutos contra o Mirassol, onde machucou. Então vou sentar hoje com a minha comissão, depois levar isso para a diretoria, quem sabe deixar o Souza um pouquinho mais lá no Sub-20, para que tenha mais minutagem e venha mais preparado, né? Mas todos estão à disposição. Dependendo do jogo, eu posso usar o Rainer, sim, nas laterais, posso usar na linha da frente, porque ele já jogou, né, está integrado com a gente e faz parte do nosso planejamento, sim. Carille, bom dia. A gente viu um pouco do treino, muito obrigada por abrir, inclusive, faz muita diferença no nosso trabalho. E a gente viu o Pedrinho, né, treinando normalmente, e a minha pergunta é mais voltada para o ataque, que acho que é a grande dúvida aí na sua cabeça, boa sorte. Mas Pedrinho treina normalmente, você pode dar algum spoiler se já tem alguma definição no ataque, se Morelos está na frente, Pedrinho voltando, você vai dar a chance, já que era a ideia do jogo contra o Avaí? Muito obrigada. Assim, boa tarde. O Pedrinho é diferente do Morelos, né? Volta. Perdão. Era Bigode, desculpa. A gente viu o Bigode treinando normalmente, desculpa. E aí a gente vê que ele tá voltando aos poucos, não sei se tem alguma definição para ataque. Furt, não sei se tá 100% também, treinou o treino completo, inclusive. E aí eu não sei se o Furt e Morelos, tem alguma definição nessa situação com o Furt? O Furt ficou até o final do trabalho, mas a gente preservou ele em alguns jogos. Cada jogador fez 4 jogos, ele fez só 2, isso já estava programado. O Julio e o Pedrinho estão apresentando as mesmas queixas, começa o trabalho sem dor nenhuma e depois, com o decorrer do trabalho, vem reclamando, mas hoje terminaram muito bem. De 1 a 5, aí os dois falaram de 1, né, bem baixo. Nos outros treinos e jogos falavam de 2, 3, e o Julio chegou até um certo momento a falar de 4. Então os dois hoje saíram do treino com 1. A gente está tendo um certo cuidado com esses atletas, para que a gente não perca eles. Depois do treino de hoje, depois da avaliação que esses atletas vão passar pelo departamento médico, a gente começa a elaborar melhor para segunda-feira,
né, se inicia, se começa. É muito ruim para um técnico fazer substituição no primeiro tempo, perder uma parada, é muito ruim. Então a gente tem que colocar tudo isso na balança. Contra o Palmeiras foi muito ruim. E falando sobre isso, contra o Palmeiras em casa, não era hora de tirar o Juliano, mas quando eu só tinha mais uma parada, na hora que o Otero pede para sair por cansaço, eu tive que fazer a outra. Então a gente tem que elaborar bem aí para que facilite o nosso trabalho no dia do jogo. Carille, boa tarde. Você falou agora sobre o meio-campo do Santos. Juliano tem um problema físico, alguns outros atletas. Gostaria de falar sobre 3 atletas, seus planos para esses 3 atletas. Primeiro, Nonato, o último jogo dele contra a Inter de Limeira. O Miguelito, que você tem acompanhado no Sub-20. E também o Serginho, que acabou de chegar e você falou que indicou o atleta. Esses 3 atletas, quais são os seus planos para eles? Meus planos são simples nessa questão de avaliação e do dia a dia. Começaram a treinar recentemente, já deu para ver nos primeiros trabalhos que tem muita qualidade, que é diferente, que vai nos ajudar. Agora, já sentei com eles e quero sentar novamente com eles para ver onde que eles se sentem melhor em campo e quais as outras funções que eles podem fazer junto com o Patrick, para a gente deixar tudo bem esboçado, levar para campo e treinar cada um na sua função, que eles podem exercer, para quando estiver dentro de campo não ter dúvida nenhuma. Boa tarde, Carille. Gelson Henrique, da Rádio CBN Santos. O Santos disputou 18 jogos na temporada e não sofreu gol em 9 deles. A metade dos jogos o Santos não sofreu gol, não foi vazado. Você considera que, nesse momento, a gente está em maio, no mês de maio, na temporada, você esperava isso, essa solidez defensiva, ou você esperava algo pior ou melhor? Como que você vê essa situação toda? Porque é um time que é difícil de ser vazado, o número mesmo já dá o tom do quão é difícil, né, fazer gol no Santos. Você esperava isso quando você chegou aqui no Santos com as contratações, né, com toda a dificuldade do clube? Como que você vê essa situação da quantidade de gols sofridos? Eu não esperava, mas pela qualidade dos jogadores e pela experiência, eu imaginava que ia ser bom, né? Nós estamos vendo aí hoje o Real Madrid se preocupando muito com a parte defensiva e tendo jogadores que resolvem lá na frente. Eu acho que o equilíbrio de um time é o que todo mundo busca. Acredito que a gente possa melhorar muito ainda a nossa parte ofensiva, né? Acho que fizemos um jogo muito consistente contra o Avaí. Primeiro tempo, um pouquinho mais de dificuldade. O Avaí já tem anos que traz como estratégia jogar a favor do vento para tentar fazer o resultado no primeiro tempo e depois administrar. Sempre foi assim, anos que o Avaí faz isso, e ali é um lugar que venta muito para o lugar que a gente defendeu, para o lado que a gente defendeu primeiro. Então, mesmo assim, jogando contra o vento, a gente criou algumas oportunidades ali, conseguiu chegar na área deles, e no segundo tempo a gente conseguiu fazer os gols ali e ter um controle melhor do jogo. Então, nessa questão aí, estou muito feliz, acho que a gente pode melhorar, a gente sempre quer mais, acho que pode ser melhor ainda, mas a nossa grande busca hoje é entrosar esses jogadores que estão chegando para potencializar e que a gente possa criar mais ofensivamente. Carille aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carille, você acompanhou partidas do Sub-20 sobre esse elenco. Eu queria destacar 2 jogadores, o Miguelito, que já foi citado, e também o Ian, que são jogadores já com 19, 20 anos, respectivamente, que estão pedindo passagem. A partir de quando esses 2 jogadores vão começar a receber oportunidades, como JP Sherman e Souza vem recebendo? E me permite acrescentar, tem Juliano, Serginho, Patrick, Ian, Miguelito, muitos jogadores de meio campo. A partir de quanto você pensa uma variação tática para um 4-4-2? Ela já pode acontecer contra o Guarani? Muito obrigado. Então, cara, eu já estou no 4-4-2, né? Para mim, hoje, o Juliano, ele é um segundo atacante, gosto de jogar assim, como em outros momentos foi o Rodriguinho com o Jô, como outros momentos aqui foi Tardelli com Marcos Leonardo. São meias ofensivos e não meia amador, apesar de o Juliano ter qualidade de ser armador e tem qualidade de chegar na área para fazer gol também. Penso que o Santos tem que estar muito forte em todas as divisões. Tenho acompanhado a base desde a Copa São Paulo, né? Fui no campo, fui no estádio 3 vezes e assisti todos os outros jogos pela TV, e aqui todos os jogos que está tendo aqui do Sub-17, do Sub-20, que eu não estou trabalhando, que eu não estou viajando, estou aqui no campo, ou vendo treino, ou acompanhando os jogos. Estou muito feliz com todos eles. Eu acho que o momento certo aparece, o importante é que todos eles estejam bem, e eu acho que o Sub-20 dá essa minutagem aí para que quando a gente precisar eles no time de cima, eles possam jogar.
Notícia um pouquinho triste do último jogo, acho que o Ian sente uma lesão na panturrilha, a gente não sabe quanto tempo para voltar. Souza acho que jogou uns 60 minutos por aí e precisa, né? Apesar do calor que estava, precisa de mais minutos. Então a gente vai usar bastante ali o sub-20 para esses jogadores que têm idade, para que eles estejam cada vez mais preparados e suba para jogar com a gente aqui bem preparado. Carille, aqui, boa tarde. O Santos agora na sequência do ano só tem um campeonato para disputar e acaba jogando a cada 7, 10 dias. Esses jogos espaçados são bons para preparação, são ruins para falta de ritmo? O que você acha desse calendário diferente que o Santos tem nesse ano, por favor? Para o nosso elenco, eu acho muito bom. É um time experiente, é um time que precisa de um tempo a mais para recuperar. Estamos mexendo aí algumas situações de fazer alguns jogos. Tá? Estamos mexendo, o clube tem trabalhado aí para fazer alguns jogos dentro do nosso calendário, dentro de que não atrapalhe o nosso planejamento, que vai ser importante até para dar minutagem para outros jogadores que estão tendo menos oportunidade. Mas falando assim do que a gente tem, de um Juliano, de um Gil, jogadores já com uma idade bastante alta, assim, isso está sendo importante, porque dá para jogar, dá para recuperar e dá para preparar bem para os jogos. Carille, boa tarde, Kim Ribeiro, aqui do lado direito. Você falou da rodagem para os jogadores mais jovens, né? E o Enzo Monteiro, ele atuou 45 minutos contra o Paysandu e retornou para o Sub-20 e não voltou mais para o time principal para poder formar no banco de reserva, pelo menos. Qual a sua intenção com o Enzo Monteiro? É mesmo essa minutagem no Sub-20? O que pode falar desse jogador? Sim, faz parte aqui do nosso grupo. Quando não tem jogo lá, ele vem e faz a recuperação, como fez hoje aqui. Ele e o Souza estiveram aqui pela manhã fazendo a recuperação, faz parte dos nossos planos. Depende muito de jogo. Contra o Paysandu, pelo adversário, imaginei que poderia ser pelas características dele. Contra o Avaí, 2 zagueiros, um de 1,95 e outro de 1,92, se eu não me engano. Acho que já ficaria muito ruim para ele. Então é importante a gente dar esse suporte para o atleta, saber avaliar os adversários para esses jovens aí, para que a gente não coloque eles assim numa fria, no modo de dizer, né? Para potencializar esses meninos, mas está totalmente nos nossos planos aqui para a Série B. Carille, boa tarde, Iago Dado, GE. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Patrick, né? Como que você está sentindo o desenvolvimento dele nos treinamentos? Você está gostando? Se você planeja usar ele em breve, minutagem e tudo mais. E outra sobre o calendário, a diretoria aí está negociando alguns amistosos internacionais, vocês têm uma viagem para Manaus, estava falando sobre o calendário, né? O quanto que esses jogos no meio de semana, caso eles existam, né, muda a sua preparação com esse elenco mais experiente que você tem. Obrigado. Esses jogos que podem acontecer, não tem nenhum definido ainda, vai dar para a gente mudar bastante o nosso calendário, desde que seja acertado a gente falar isso com a CBF. Vai ser, por exemplo, um jogo na sexta, na quarta e na segunda, por exemplo, para que dê tempo de fazer, dê tempo de recuperar e nós aqui todos preparar melhor, deixar melhor preparado os atletas, né? Então vai ser no meio desses jogos aí, por exemplo, de sexta a sexta. Então dá para a gente sentar com a CBF, mostrar a necessidade de fazer, o porquê está fazendo esses jogos, para que a gente possa encaixar melhor os jogos e não atrapalhe nós na sequência. A respeito do Patrick, tem treinado bem, hoje foi o 3º treino com o grupo, ele chegou e ficou ali dentro participando de um fortalecimento, fazendo um fortalecimento que dentro dos exames que ele fez tinha um pouquinho de diferença. 3º treino dele hoje. Patrick é um cara que a gente pode usar ele em várias posições, já jogou nas 3 posições do meio, já jogou como ponta esquerda, já jogou como lateral esquerdo. A minha ideia é já levar ele para o banco nesse jogo, para ter à disposição e quem sabe ele participar já um pouco do jogo contra o Guarani. Carille, boa tarde, tudo bom? Em relação ao Sherman, lateral direito, ele vem jogando muito bem, se entrosou muito rápido, mesmo com pouca idade. Ele pode seguir jogando mesmo com a volta do Aderlan? E também em relação ao ataque, o Furt aparentemente não tem condições ainda de jogar os 90 minutos, e você, como disse, não gostaria de perder ninguém no primeiro tempo. O substituto que vem na cabeça continua sendo o Morelos, ou com a volta do Bigode ele pode também
começar jogando nessa segunda-feira. A primeira mesmo, desculpa? Vou dar sequência para ele, sim. Eu não tenho o Aderlan para o próximo jogo. Vou dar sequência. Pode sim. Pode sim. Pode seguir sim. Estamos muito felizes com ele. A gente acredita muito no potencial desse menino. Foi para um jogo muito difícil. A estreia dele foi contra o Palmeiras, né, numa final. Uma resposta muito boa. Contra o Avaí, ele fez um jogo bastante consistente, né? Pode sim. Não sou preso com ninguém. É sempre fazer melhor para o Santos, e hoje o que a gente enxerga é que ele está sendo merecedor de continuar ali na vaga. E a outra? Em relação ao ataque, se o Morelos ou o Bigode com a volta, porque o Fute não tem condições de 90 minutos. Eu inicio o jogo com o Morelos, Bigode muito tempo parado para iniciar um jogo, muito tempo. Depois do jogo de São Bernardo, se eu não me engano, foi o último jogo dele. Né? Deve dar quase 2 meses. Trabalhou a semana passada sendo um coringa, fazendo um trabalho mais leve. Essa semana já está participando de ações ofensivas e defensivas, né? Então já tenho ele também, isso é muito importante, mas a gente tem que ter muito cuidado também. É um jogador experiente, uma lesão que ela é chata, quase 100% rompeu o músculo dele ali, por pouco não tem que passar por uma cirurgia, né? Mas aos poucos o grupo vai se fortalecendo, o DM vai ficando vazio, e isso é muito importante para eu achar as melhores opções. Carille, boa tarde, Rodrigo Matheus, da Esportiva. Você falou do DM vazio, um jogador que voltou agora é o Sandri. Eu queria te perguntar exatamente sobre ele. Qual que é o seu plano com ele? Você planeja já ter ele agora contra o Guarani? Qual que é a expectativa sobre o Sandri, por favor? Gosto muito desse jogador. Quando eu chego aqui em 21, ele também estava voltando de LCA. E aí, nos últimos jogos, ele chegou até a participar comigo. Acho que ainda contra o Guarani não. Eu tenho um jogo treino marcado para terça de manhã, onde eu vou colocar esses atletas, e o Sandri é um deles, para que entre numa situação mais real de jogo, de espaço de campo. E a partir daí, sim, a gente começa a trazer ele para o grupo e, quem sabe, para as viagens e para os jogos. Boa tarde, Lucas do Diário do Peixe. Por mais que você falou que o Juliano encosta como um segundo atacante, você já utiliza o 4-4-2, o desenho tático que sempre apresenta é um 4-3-3. E durante o Paulistão você tinha lamentado a falta do Juliano para você fazer um 4-4-2 igual você fazia no Corinthians, se não me engano, com o Rodriguinho e com o Jadson, que você queria usar o Casares e o Juliano. Agora você terá até mais opções, tem o Patrick, tem o Serginho. Eu queria saber se existe essa possibilidade nos próximos jogos de usar com 2 meias mesmo aberto, ou até outro desenho tático, como um 3-2, outros. Para a gente passar para essa 4-2-4, vamos dizer assim, né, com 2 abertos, com 2 meias por dentro, a gente precisa sair com muita qualidade de trás. Não adianta ficar fazendo bola longa, porque a gente não vai ter jogador para isso, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado para fazer isso. Pode ser sim, quem sabe agora no jogo treino, nos jogos treinos que eu vou pegar, ou até nesses jogos que vamos fazer, que a única intenção desses jogos é colocar esses jogadores que estão participando menos para uma situação de jogo mesmo, e eu ter mais opções, ver o que vai acontecer nessas partidas. Pode ser que eu use, né? Tem jogadores para isso hoje, mas assim, a gente tem que sair com muita qualidade de trás para que a gente entre no campo ofensivo com a bola no pé e aí sim procurar envolver o adversário. Carille, tudo bem? Wagner, Frederico, tudo bem? Eu queria te perguntar especificamente sobre o Casares, né, que é um jogador que veio, um jogador importante, se eu não me engano, foi indicado por você, mas não tem tido a oportunidade, né? Entra pouco. É um jogador que, pelo rendimento até aqui, te decepcionou? É um jogador que ainda pode dar mais alguma coisa? Ainda pode ser mais útil ao Santos? Ninguém me decepcionou até hoje, cara, aqui. Ninguém, né? Estou muito feliz com todo mundo. Poderia ter colocado ele no jogo contra o